acrescentar que Sim. a confirmação da morte de Tito Chingunji e Wilson dos Santos também foi um dos fatores que ajudou os americanos a reconhecerem os resultados eleitorais em 92 e reconhecer o governo do MPLA. Sabe que os americanos não reconheceram o governo do MPLA porque o MPLA sempre apresentou-se como um partido socialista, né? Um partido de esquerda, um partido comunista, depois socialista, e os americanos tinham dificuldade em lidar com o governo, com essa matriz socialista, porque o MPLA sempre foi um parceiro extremamente estratégico da União Soviética depois da Rússia. Quando se confirma as mortes de Tito Chingunji, Wilson dos Santos e seus familiares, os americanos cortam o apoio significativo à UNITA. A UNITA começou a ter dificuldades em ter dinheiro para fazer campanha eleitoral em 92. A UNITA sobrevive à campanha eleitoral de 92 graças aos recursos que tinha guardado e também apoio do presidente da Costa do Marfim, Houphouët Boigny, que disponibilizou seu avião presidencial para apoiar Savimbi nas suas deslocações. Mas o subsecretário norte-americano, Herman Cohen, diz claramente, temos uma entrevista também dele, uma entrevista que ele cedeu à BBC, que depois tivemos que recolher, disse que o Savimbi sempre dizia que era democrático, mas não era democrático, porque não estava muito preparado para ouvir críticas. E todos aqueles que ousavam criticar Jonas Savimbi tinham sempre um fim trágico. E O senhor Lucas no dia Ngonda, 19 de maio, o Lucas Ngonda sim, também, numa entrevista que ele dá ao Domingos, não é? O jornalista da TPA, ele diz que nem a UNITA, nem o. Só que o Ngonda diz os três movimentos, na altura, nenhum deles era democrata. Não é? Nenhum deles era nem a UNITA, nem a FNLA, sim, nem o MPLA, eram democratas. sim, mas ao contrário da UNITA, Savimbi dizia que era democrata, o MPLA sempre afirmou-se um partido socialista e os partidos comunistas e o regime, não diria, o espectro político comunista, que é uma variante do socialismo, é muito a favor do autoritarismo. De 1975 a 1991, claramente nós vivíamos num regime autoritário, não é? Um regime autoritarismo. É uma ditadura civil, não é? Porque as ditaduras podem ser civis ou militares. Quando a ditadura é civil, é autoritarismo. Quando a ditadura é militar, é o totalitarismo, né? O que vemos hoje na Coreia do Norte. O MPLA, pelo menos, sempre deixou claro que a democracia era um processo a ser alcançado um pouco mais tarde e que afirmava-se mesmo como um partido não democrático no ponto de vista da sua atuação governativa de 1975 a 1991. Já a liderança da UNITA dizia ser democrata, porque uma coisa é você dizer que eu não sou democrata e as pessoas já não esperam de ti atos de democracia. Outra coisa é dizer que eu sou democrata e quando não tem atos de democracia. Tanto é que desde 1966, fundação da UNITA, até 2002, a UNITA nunca teve na sua liderança alternância, nunca teve mais de uma candidatura para a presidência do partido. Ao contrário do que ocorreu um pouco mais tarde. Ao contrário do que ocorreu um pouco mais tarde, né? A UNITA começou a ter candidaturas múltiplas para a sua liderança, já com a comissão de gestão liderada pelo Paulo Lukamba-Gato, que depois entrou Samacuva, e agora entrou Adalberto Costa Júnior. Esse é um problema interno que também da temos que UNITA. discutir um dia. Sim, é um problema interno, mas é um problema da democracia nos partidos políticos angolanos, né? Os partidos têm dificuldade em despirem-se da sua gênese, sobretudo quando são partidos históricos, né? Os partidos históricos têm a matriz de conservar aquilo que é a sua marca, não é? Hoje, por exemplo, uma das discussões que se coloca é se o MPLA e a UNITA quem é mais democrático. Se ficarmos um pouco atentos, vamos ver que a UNITA habituou-nos a ter candidaturas múltiplas à sua liderança. O MPLA não. Mas, em contrapartida, o MPLA elege mais órgãos de direção, como o secretário-geral eleito, vice-presidente eleito, o primeiro secretário do partido provincial eleito, o segundo secretário eleito, a comissão executiva eleita, o comitê provincial eleito, o comitê municipal eleito, o comitê comunal eleito, o comitê da base eleito, os comitês de ação são eleitos. A UNITA já não. Pedro, Sim, já a UNITA não. Mas, a UNITA, sim. Pedro, permita-me, porque isso é um dado também científico. Observando no interior do MPLA, porque até um tempo eu passei também lá no MPLA, militei, Na tive Jota? função. Não, na Jota não, fui mesmo, portanto, estive no partido, no comitê Certo. de Certo. ação, mas agora já não estou, já me desvinculei, fechei, não é? Que seja claro mais uma vez Saiu aqui. o Álvaro, entrou outro militante, não é?
Entrou um outro militante e está ali, é muito Exatamente, no teu fervoroso. lugar, entrou alguém. Se entrou alguém. Exatamente. Só que o que existe no MPLA diz sempre que a democracia é Sim, democracia, não é? Mas, no fundo, também não sim. é democracia, porque tem sempre aquele método de lista única. Em qualquer comitê que Sim. tu vás, quando existe o momento da renovação, não é? Como é que chamam até? Renovação dos cargos, não é? De mandato. De Renovação mandato, a renovação de mandatos, sempre é a mesma história. Uma lista única. Nunca aparecem duas listas. Raramente, em certos comitês, Sim. já aparecem duas, três listas, mas raramente. No Comitê Central, sempre a última que tivemos, tiveram que barrar o senhor Venâncio. Uhum. E vimos o processo, foi um Certo, certo. processo Mas, injusto, não é? sim. Portanto, a democracia ali também ainda tem crise. Ali também ainda tem crise. Mas está Sim, tudo bem. Vamos voltar mas também. nos xinguns. Não, mas é só um dado, Álvaro. Sim. Só um dado importante. Já o último congresso da UNITA, desculpa, do MPLA, houve 3 candidaturas para vice-presidente do partido. E foi eleita a atual vice-presidente, não é? Pronto, mas também já houve casos, eu vou lhe falar com experiência de conhecimento de causa, houve casos, sim, de vários comitês de ação, comitês municipais, em que houve mais de uma lista. Mas um partido Mas o como o Paulo MPLA, se abre muita democracia, o Paulo Pombolo não foi secretário-geral, eleito. Sim, o não, secretário-geral não foi eleito, foi indicado. Não, é eleito pelo Comitê Central. O Mas vice-presidente concorreu e contra o quem? secretário-geral Concorreu são eleitos contra pelo quem? Comitê Central. O Paulo Pombolo concorreu Concorreu contra quem? contra outros, Mas não tu te consigo lembras? dizer agora os nomes, mas, por exemplo, Aham. sim, mas a Luísa Damião, por exemplo, concorreu com a Carolina Cerqueira e a Ângela Bragança, e foi eleita a Luísa Damião como vice-presidente. O Paulo Pombolo também terá concorrido com outros candidatos, e foi eleito o Paulo Pombolo. Mas o presidente do partido é eleito, depois apresenta uma lista daqueles que ele quer como secretário-geral. Apresentou 3 nomes, e os 3 nomes foram a concurso no Comitê Central. O Comitê Central elegeu aquele que tinha os requisitos aceitáveis para a função. Mas conhecendo como é que quando estava, conhecendo a casa, Sim. quando o líder apresenta, ele já tem uma indicação. Aqueles outros nomes era só para, portanto, um diversivo. O nome do candidato Sim. do João Lourenço era Paulo Pombolo. E todos eles sabiam que tinham que votar Paulo Certo. Pombolo, e Paulo Pombolo passou. Não é? Esta é a família do MPLA. Pronto. Bom, são questões do MPLA, Sim. ao menos eu tirei este peso, sou agora da sociedade civil, né? E faço o meu papel da sociedade civil. Pedro, vamos ouvir agora aqui, Sim, faz não favor. sei se ainda temos algumas fotografias. A última já vimos. Vamos aquilo que estão a dizer aqui os nossos internautas, que estão ávidos de dialogar contigo. Sim, Álvaro, sim. dê-me só uma nota simples, já rápida, para fecharmos esse dossiê. Em relação ao MPLA, tem sim essa questão que fizeste referência, mas, por exemplo, na UNITA, o presidente da UNITA nomeia todos os primeiros secretários da UNITA a nível do país, nomeia todos os primeiros secretários do município a nível do país e nomeia todos os primeiros secretários das estruturas de base a nível do país. Imagina o presidente da UNITA, ele sozinho nomeia os primeiros secretários do país, da UNITA, as 8 províncias, nomeia os comitês do partido a nível das províncias, do país todo, nomeia os comitês municipais. Imagine, e o MPLA isso faz por eleição. O presidente do partido não nomeia nenhum primeiro secretário do partido, do MPLA, não nomeia nenhum primeiro secretário provincial, nem municipal, nem comunal, nem distrito, nem de base. Mas na UNITA isso é feito pelo líder, pelo partido, pelo presidente do partido. Veja a diferença entre democracia no MPLA, que é lista única, sim, mas são eleitos, e na UNITA, que não é lista única, mas são nomeados, não são eleitos. Mas agora, sabes, existe um outro pormenor que eu gostaria de ouvir aqui o teu entendimento, não é? Sempre no MPLA, o que é que tem acontecido? Os primeiros secretários provinciais, acontece que quando é nomeado um novo governador provincial, automaticamente tem uma conferência ou congresso extraordinário, não é, do comitê Conferência provincial provincial. extraordinária, sim, para Sim, e imediatamente quem foi nomeado governador provincial assume diretamente a função de sim. primeiro secretário. Portanto, não existe eleição. Portanto, Existe. aquilo Se não, não, for, se não aqui tiver, se não tiver a votação.
Diz-me, por favor, Pedro, em que Sim, província nós temos posso lhe dizer. o primeiro secretário que não é o governador da província? Não, todas as províncias, o primeiro secretário é o governador da província, sim, mas o governador provincial tem, para ser primeiro secretário, tem que ser eleito, o presidente nomeia o governador e os militantes na província elegem o primeiro secretário. Se o Então, primeiro é secretário uma for eleição, rejeitado a nível da conferência pelos militantes, é uma mas imagine que os eleição, militantes sim, rejeitem, mas imagine que os militantes rejeitem o candidato, digam à direção central do partido que não queremos esse candidato. A direção central do partido vai ouvir a vontade dos militantes e vai encontrar um outro candidato para aquela função, para primeiro secretário do partido. O partido não impõe, indica um candidato. Se esse candidato for de acordo aos militantes a nível local, é ouro sobre azul. não, só que existe uma cultura, no MPLA, Sim. tudo cai de cima, não vem de baixo. Tá a ver? É top-down e não down-up. Estás a ver? O Agora, problema que existe no MPLA é isto, porque se for por candidatura, livre candidatura, os sim. governadores que são indicados pelo Presidente da República nunca seriam primeiros secretários. Então, Pronto, aí é é que isso. Vamos, está. vamos fazer um estudo sobre isso. Sim, faz esse estudo. Eu te provoco mesmo, meu amigo. Eu te provoco, Eu tenho um faça esse artigo estudo. científico Eu Aham. tenho um artigo científico sobre democracia nos partidos políticos, um artigo que Pois. foi publicado numa revista brasileira. Depois vou partilhar também consigo e falamos um Ok, pouco sobre obrigado. isso. Mas entre a Obrigado. UNITA e o MPLA é muito mais democrático do que a UNITA. O MPLA tem essas limitações que o Álvaro disse que sim, algumas são verdade, mas o MPLA é muito mais democrático, elege muito mais órgãos e organismos do que a UNITA. Sabes uma coisa, Pedro? Eu penso Certo? que se o MPLA fazer mais este passo de qualidade, em de facto permitir que haja uma democracia de facto na eleição dos primeiros secretários, quem quer que seja, o MPLA torna-se um partido verdadeiramente democrático. O MPLA perde, como posso dizer, ganha, volta a ganhar tanta credibilidade perante a sua base, porque o MPLA tem quadros formados, Certo. quadros competentes, Uns quadros. só que Sim. alguém tem vontade, quer se apresentar como candidato a primeiro secretário, não pode porque a coisa vem já de Uhum. cima. Portanto, os militantes vão Sim. ali eleger formalmente, estás a ver? Não existe bagar, estás a ver? Ninguém apresenta uma moção de estratégia, ninguém. Não existe. Há uma moção de estratégia do líder a ser eleito. Há um plano de Não, do ação. Todos líder os primeiros do secretários ao partido, concorrer têm que apresentar um plano de ação. ao Não, o nível líder é a nível da nacional, província. também das províncias. Não, porque, Álvaro, Sim, sim, estou a te ouvir. Me ouves? Álvaro, Não me estás a ouvir, Pedro? Perdeu o meu áudio? pois, agora está melhor. Ok. Sim, estavas a dizer que ao nível provincial existe a apresentação de moção de estratégia? Sim, sim. Todos os candidatos a primeiro secretário, quer provinciais, municipais, distrito, comuna, comitê de ação, comitê de base, comitê de setor, tem que apresentar um plano de ação, tem que apresentar as suas linhas de força. E quando falamos do líder, não é só o líder o presidente do partido, o líder é também o primeiro secretário do partido, o primeiro secretário do partido na província, no município, no distrito, na comuna, no comitê de ação, é o líder naquela perspectiva. Temos o líder a nível nacional, que é o presidente do Imagina, partido, Pedro. mas temos os primeiros secretários que lideram os comitês a nível das estruturas intermédias de base que existem. Imagina, Pedro, estás a me ouvir, não é? Está a chegar bem? Sim. Ok. Estou a ouvir com Imagina, algum Pedro. corte? Ok, Sim, lamento, é contigo aí o problema. Imagina, o sim. governador provincial que é indicado pelo Presidente da República, ele vem já com Nomeado. vantagem, está a ver? Ele foi Sim, nomeado claramente que sim. governador, ele vem já com vantagem. Claramente que sim. Imagina, no Kwanza Norte, foi eleito, foi Uhum. nomeado um novo governador há menos de 4, 5 meses, Sim. ok? Foi Diogo Gaspar, sim, indicado, sim. Sim, ok, sim. foi indicado 2, Foi 3 meses, nomeado. 4, em janeiro, foi nomeado. Nomeado. Sim, 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 como sim, governador provincial. sim. Ele não estava a militar na província. Ele não estava a militar na província. O outro, o governador que era de Cabinda,
Não, está em Cabinda agora, sim, estava em Cabinda, agora foi para Malange. Ele não estava a militar no partido, no comitê provincial de Malange. Chega, imediatamente Sim. é eleito primeiro secretário. Não, por mim, Primeiro secretário. eh, sim, Isso. Aham. tinha que se começar, o MPLA tinha que ter coragem de separar atividade partidária e atividade Uhum. governativa. Portanto, pode ser militante do Uhum. partido, está a governar a província, o partido tem um primeiro secretário, o primeiro secretário, ok, devia, não é, portanto, fazer uma aliança. O primeiro secretário deve dar todo o apoio, não é, à ação do Uhum. governador provincial. E não o governador provincial, ao mesmo Sim. tempo, é secretário, é primeiro secretário. Quer dizer, em vez de governar a província, toda a sua ação, é isso que estamos a ver, é isso que tem acontecido. O governador é o primeiro secretário em ação para o partido. Em vez de governar a província, não governa. O próprio governador atual Uhum. do Kwanza Norte, por ele Uhum. ser o primeiro secretário do partido na província, não recebe a delegação da UNITA, que vai para lá e Uhum. pede um encontro para, portanto, um trabalho, não sei se é de inspeção, sei lá o quê. Não lhes recebe. Portanto, Uhum. veja os problemas que Uhum. existem, que o MPLA cria na base do Uhum. país. É Uhum. isto que o MPLA tem que trabalhar Sim. e despartidarizar a Uhum. governação do país. Álvaro, essa Ah, questão que tu colocas, sim, faz todo sentido, porque o MPLA tem que ser o primeiro fiscal da ação governativa, porque o MPLA ganhou as eleições e deve ser o MPLA o primeiro a fiscalizar a ação governativa, ou seja, o cumprimento do programa eleitoral. O MPLA prometeu construir 10 casas, tem que ser o MPLA a fiscalizar que o governo construa as 10 casas. uhum. Mas essa ideia de tirar um cidadão de Cabinda, vai para Malange como primeiro secretário, de Malange vai para o Kwanza Norte, é sempre no espírito de um só povo e uma só nação, não é? Basta ser Ah, angolano para o MPLA governar em qualquer parte do país. Então a resposta é essa. Um só povo, uma não, só nação. Quem está em Cabinda pode ir cumprir missões pelo partido ou pelo Estado numa outra província, sem necessariamente ser de lá. não. Isto é outra ótica. Eu aceito se tu me disseres, ao nível governamental, um só povo, uma só nação. Eu sou de Cabinda, posso governar a província de Cubango. Somos angolanos. Certo? Tenho competências, Certo. vou para lá, vou com estratégias, vou com uma equipa, construo uma equipa e vou para lá, vou Sim. governar a província. Agora, Certo. militante do MPLA, militante do partido, saio de Cabinda, vou em Quando Cubango, epa, eu não tenho aquela. Porque fazer líder do partido, tu tens que ter contacto com o militante, tu tens que conhecer os problemas da militância. Estás a perceber? Tu tens que ter Estou a aquela perceber. afinidade. Não tens. Você, primeiro secretário que vieste, te impuseste. Os nossos reais problemas tu Sim. não vais conseguir. Estás a ver? Até a língua. Um Vai que ver. não fala Sim, vai ver. Kyokwe, você me manda no MPLA Sim. Kyokwe. Não, não manda. Sim. Não, mas, Álvaro, esse debate que estamos a ter aqui, está Uhum. me a ouvir, Álvaro? Sim, estou a ouvir, estou a ouvir, Esse estou a debate que ouvir. estamos a ver aqui, esse debate que estamos a ter aqui, só me faz crer que o Álvaro tem saudades do MPLA e ainda é um Não, militante preocupado com o momento do MPLA. Isso é bom, não, isso é olha, bom, né? Porque, olha, uma grande provocação um que me momento estás só, a Álvaro, fazer. yeah, um momento só. A relação política de um cidadão com um partido político também é afetiva, também é emocional. Uhum, Tem uhum, aquelas pessoas que não são militantes praticantes, né? Não são militantes assíduos, mas têm uma paixão por aquele partido e votam naquele uhum, partido. Por vezes mesmo magoados, mesmo tristes, mesmo decepcionados, né? Mesmo afastados, votam uhum, naquele partido. Para teres uma ideia, agora nas eleições houve 50 e pouco por cento de abstenção. Boa parte daqueles que absteram eram militantes do MPLA que estavam magoados com alguma coisa a nível do partido. uhum, Porque uhum, o militante do MPLA, aquele que tem uhum, uma relação afetiva com o partido, não vota no uhum, partido da oposição, no partido contrário. Não uhum, vota. Ele prefere não ir votar porque está triste com o partido. E essa preocupação do Álvaro em querer reformular, refundar e remodelar algumas coisas no MPLA mostra esse sentido de preocupação do Álvaro ainda com o MPLA. Deve estar triste com alguma coisa,
deve estar magoado com alguma coisa, mas ainda tem aquele carinho, Não, aquele afeto lá olha, bem no fundo do Pedro, MPLA. Pedro, eu noto que me estás a Sim. querer, portanto, reconverter ao MPLA, estás a ver? Mas não é Não, isso. não, não, É, não. Como só no a meu minha, papel, no meu não, não, papel não, aqui. não, 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 eu entendo a tua leitura. A minha resposta também Ok. tem metáfora, né? Também aqui tem um pouco Sim, de ironia no meio. É assim, exatamente. eu trago este contributo próprio de forma científica jornalística, porque nós não podemos só trazer crítica, devemos trazer uma crítica Certo, construtiva, e o que eu estou a fazer é uma crítica construtiva. Eu militei certo. sim no MPLA e vou ter que ser sincero, honesto, e confesso aqui, essa afinidade que sempre tive com o MPLA é por causa da minha infância. Epá, eu nasci Ah, ok. sob o regime o monopartidário, fomos do MPLA, eu até a Jota, eu nunca coloquei camisola da Jota MPLA, mas eu fui sempre dos movimentos estudantis ligados ao partido, passei pela AAM, quando se fundou a Uni Angola, eu Uhum, participei na fusão de Uni Angola, eu conheço esses mais velhos todos aí, uhum. o Paulo Pombolo, concorremos no Conselho Fiscal do Uni Angola, eu lhe bati Exatamente. democraticamente, estás a ver? Sim, Concorremos, senhora. ele quis ser o presidente do Conselho Fiscal, eu era o caçulinha, tinha tipo Uhum, 16 anos, e as pessoas foram muito pela simpatia, ser uhum. jovem, tinha vernaculidade e tal, bati o mais velho, bati ele mesmo à distância, quando foram ler Certo. os votos, eu bati tipo 200 e tal votos, o mais velho ficou lá nos 70 e tal votos. Tá a ver? Ok. Eu conheço o outro, quem é esse senhor, o que devia ir preso agora, o Quiteculo, foi governador, não é? Uau. Ele foi, sim, o Quiteculo era o presidente da União Nacional dos Estudantes Angolanos, o primeiro presidente foi ele, não é? Reunia Foi com sim. ele, só nós dois a Sim. conversar, porque eu era, devia ser o presidente do Conselho Fiscal, mas por causa da minha idade tive que dar a Uhum. cadeira ao Paulo Pombolo. E se ele está a nos Exatamente. ouvir, ele vai ter que reconhecer isso. Portanto, eu tenho, sim, eu estou dentro, Essa estive fé. dentro. Agora, é, Sim. epá, atingi idade de maturidade, tenho família, tenho outros percursos aqui, e depois me zanguei mesmo, Uhum. zanguei porque não aceito mais que Exatamente. o MPLA continue como está a fazer, e saí. Epá, saí. Não estou a Exatamente. militar em nenhum partido, e eu penso que não irei voltar no MPLA. Porque Ah, pronto. Mas sim, sim, estavas a não, dizer? depois da história que narrou, sim, Uhum, depois da história que o Álvaro narrou, como cientista político, que é uma das minhas licenciaturas e do meu mestrado, claramente que o Álvaro tem uma relação de afetividade com o MPLA, é uma relação de afetividade com o MPLA. Quem sabe o MPLA não mude e o Álvaro veja no MPLA aquilo que sempre desenhou. olha, eu tenho que te confessar mais uma vez, eu tenho muitos amigos dentro do MPLA, mas seria difícil, porque para mim eu também já não acredito mais no MPLA, estou a ver um MPLA decadente, eu tenho medo, tu és um cientista político, eu Político, tenho, certo? o meu receio é que o MPLA vai se frantumar, o MPLA vai se dilacerar, vai haver 3 grupos, 4 grupos de MPLA, e não será mais aquele Uhum. MPLA histórico. Querer Sim. ou não, isto vai acontecer com o MPLA. Então, Na história, na história dos partidos políticos, sobretudo partidos políticos que lutam que saem de movimento para partidos políticos, esse cenário também é um deles, não é? Vimos que aconteceu com uhum, o partido, com o PECUS, Partido Comunista da União Soviética, né? Em uhum. 1991, desfez e deu origem à Rússia Unida. É uma probabilidade, mas acredito que, pronto, eu não estou aqui na condição de porta-voz, nem representante do MPLA, estou como acadêmico, mas acredito que alguém, né, alguém responsável que fala pelo MPLA deve estar a ouvir-nos e Uhum, uhum. estarão a refletir seriamente sobre o que vai ser o MPLA. Mas o MPLA, lhe garanto que é uma estrutura pensante, há lá um gabinete de ideólogos, de pensólogos, que pensam aí há uns 50 anos para frente, eles sabem o que estão a fazer. Vamos esperar, o MPLA é O bom em MPLA, adaptar-se, né? o erro que o MPLA está a cometer, o MPLA está a cometer Uhum, um erro de arrogância, não quer uhum, ouvir a voz populis, estás a ver? Voz populis, uhum. ok? Porque Sim, sabes de uma coisa, Pedro?
muitos desses jovens e muitas dessas pessoas, até adultas, que ficam a criticar fortemente a ação do presidente do MPLA, para não dizer presidente da República, mas o presidente do MPLA, que Dentro do tem partido. cometido grandes gafes e gafes muito grossos. O próprio secretário-geral do MPLA está a cometer grandes erros. Muitos deles foram militantes do MPLA, tinham simpatia por MPLA, abandonaram. Um dos exemplos que eu vou te dar. Pega um Raul Diniz, pegas um mais velho, o general Pacas, não é? E entre outros, são muitos jovens que estão aí, esses gangsta, todos eles partem do MPLA e muitos outros. Portanto, o que se quer hoje em dia, o MPLA não está a conseguir interpretar e não está a conseguir, digamos assim, interpretar e transformar e aplicar. O MPLA está numa cultura de casta, uma casta forte, um partido que não quer nada de democracia. Estamos aqui a falar de democracia interna, mas fora não existe democracia. O MPLA, para ele estar no poder e fica no poder, está a fazer todos esses jogos. Isso não é democracia que estamos a viver em Angola. Tu que estás aí, por exemplo, meu irmão, tu não podes trazer, tu, Pedro, desculpa, não sei se estás a militar no MPLA, mas tu não podes trazer uma crítica dura ao MPLA. Se tu trazeres uma crítica dura ao MPLA, vais encontrar problemas. Está a ver onde é que está aqui a situação? Mas o MPLA aceita críticas dentro. O MPLA aceita crítica dentro dos órgãos internos, no caso apropriado. Um militante do MPLA não pode ir para as redes sociais, nem para a imprensa, fazer críticas ao partido. Há organismo, a nível do órgão que você milita, apresenta aí a sua crítica. É membro do Comitê Central, apresenta a crítica na reunião do Comitê Central. É membro do Burro Político, apresenta a crítica na reunião do Burro Político. Nós temos militantes muito críticos, como eu, o Rei Falcão Pinto de Andrade, que não foi expulso, faz críticas à liderança do partido dentro das reuniões. Agora, precisamos ter aqui alguma disciplina. Se o MPLA aceitar que qualquer pessoa vá para a rua e faça críticas sobre assuntos internos do partido, o partido não sobrevive. É preciso que quem é militante do MPLA tenha disciplina. Quer fazer crítica à liderança do partido, à liderança, algum membro do partido, faça dentro do órgão competente. A governação tem debilidades? Tem. Ok, então encontre um espaço adequado para fazer a crítica sobre a governação do país. Agora, fazer crítica às redes sociais, fazer crítica publicamente, ou fazer como fez o Major Francisco Viana, sai do MPLA, vai na UNITA, fazer crítica do governo, depois quer... Não, se o MPLA sobrevive desde 1956, claramente que vai sobreviver em algum tempo ainda mais. Eu entendo a questão da disciplina partidária, não é? A disciplina partidária, o MPLA gosta de aplicar isso e o que estás a dizer é a disciplina partidária que tu podes encontrar na UNITA ou qualquer outro partido, que sempre a UNITA, Álvaro, só uma nota. O MPLA, as pessoas saem porque estão descontentes, a UNITA expulsa. A UNITA expulsa. Se quisermos comparar o MPLA e a UNITA em termos religiosos, diríamos que o MPLA é católico e a UNITA é testemunha de Jeová. A UNITA expulsa. Não, mas a UNITA é o MPLA não expulsa, mas o MPLA abandona, abandalha. Não, o MPLA, aqueles militantes que não estão disciplinados, o MPLA não expulsa, mas o MPLA não dá ouvido. A UNITA expulsa e persegue. Bom, aquele é um problema da UNITA, né? Aquele é um problema... Não, mas estamos a falar dos partidos políticos. Sim. O José Pedro Caciungo, foi expulso. O Chivucuvuco foi expulso em 2011 pelo Samacuva, na liderança na UNITA. Foi o Chivucuvuco expulso e saiu, criou a Casa CE. José Pedro Caciungo foi expulso por ter feito uma crítica, por não reconhecer-se na liderança de quem é líder hoje da UNITA. Essa é a natureza dos partidos políticos. Sem disciplina não sobrevive. Se os partidos abrirem-se a críticas públicas e a debates na rua, os partidos não sobrevivem. Indisciplina não gera desenvolvimento nas organizações. Não, olha, tem aqui alguém que está a dizer a disciplina partidária não te pode levar a ser antipatriota. O antipatriotismo... Plenamente de acordo, não pode. Não, ser a disciplina partidária não te pode levar a ser Não, a disciplina partidária é uma coisa, ser antipatriota é mais grave. Estás a ver? Mas deixa eu dizer uma coisa, Álvaro. Deixa eu dizer uma coisa. Sim. Não, um minuto só.
Um minuto só. Faz favor. Um cidadão que não milita em nenhum partido, ele pode ter, não é, comportamento de antipatriota. O ser antipatriota não é criticar um partido. Atenção, porque aqui estás a falar de pátria. Um antipatriota é aquele que é colocado no grupo dos traidores da pátria, vai vender a pátria. Esse aqui é um antipatriota. Um que fala mal do país, critica o país. Criticar o MPLA não é criticar o país. Criticar a UNITA não é criticar o país. É criticar um partido. Acima dos partidos está o povo. Muitos partidários, Certo. muitos A militantes dos nação, partidos o não país. têm essa filosofia, não compreendem isso, Pedro. Não sei se estou errado. O povo está Sim. acima dos Também partidos. há um fanatismo em alguns militantes, mas alguns militantes são fanáticos. Mas deixa eu lhe dizer o seguinte, olha, os valores defendidos pelos partidos políticos estão no seu estatuto. Uhum. A disciplina partidária deve ter respaldo estatutário. O MPLA não pode Uhum. exigir do militante ações que não tenham previsão estatutária. E o estatuto é escrutinado pelo Tribunal Constitucional quando termina um congresso, para ver se ele está conforme a Constituição e a lei ou está contra. Uhum. Se uma disciplina partidária tiver a produzir antipatriotas por conta do estatuto, claramente que esse estatuto nunca devia ter sido aprovado ou promulgado pelo Tribunal Constitucional. Agora, temos militantes fanáticos, aqueles que excedem, né? Que exacerbam nas suas ações. Nós estamos... Todo o ato que põe em causa o valor patriótico, o MPLA é contra, a UNITA é contra, o governo é contra, nós somos todos contra. Acima de todos nós está o interesse coletivo. E acima dos partidos está o país. O país é mais importante que os partidos políticos. Isso não há dúvida nenhuma. De facto, e quero te agradecer por esta última fala. Eu hoje, no meu entendimento, com a maturidade que eu atingi, mesmo em termos de política, eu prefiro não fazer política partidária. Eu faço política enquanto cidadão livre, não é? Sim. Enquanto Livre associado. intelectual. Sim, eu quero me sentir livre em criticar qualquer grupo político que seja, criticar Bom, qualquer, portanto, alguém que se meta a aventurar em fazer política, em assumir uma responsabilidade pública, não é? certo, Por exemplo, certo, tem uma outra grande crítica que eu tenho a fazer ao MPLA, e há muitos que não conseguem dizer isso. certo. Quando aqui o amigo fala de ser antipatriota, eu não sei se falava para mim ou falava para o próprio MPLA, porque o MPLA, até certo ponto, o MPLA tende a demonstrar ser antipatriota. Por quê? Eu quero justificar. Quando o MPLA tem programas em priorizar, dar vantagem ao investimento estrangeiro, isso é perigoso. Tu estás a perceber? É perigoso porque ao longo andar, este investidor que está a ganhar lucros, vê que o mercado está bom, está a conseguir ganhar dinheiro, ele não vai sair daí. E quando ele penetra, ele depois vai se tornar um monopolista, não é? Para não dizer um megápolo, não sei como é que poderíamos Sim. classificar para além do Fazer o monopólio. monopólio. Pois, Sim, estás sim. a perceber? E depois, o angolano perde poder econômico, o angolano não tem dinheiro, o angolano torna-se o trabalhador de quem tem o capital que vem investir no país. O que o Elon Musk nesse momento, está a guerrear no Brasil. E o Tribunal Constitucional Brasileiro disse: não, Elon Musk no Brasil, tu tens que te submeter às nossas leis. Não é porque tu tens o dinheiro que tens, vais querer vir mandar. E o Elon Musk, que está na Europa, não manda. Então, nós em Angola, o MPLA está por fazer correr o risco que a nossa economia, toda ela fica nas mãos dos estrangeiros. E nós, os angolanos, quando é que o angolano vai começar a ficar rico? E eu, quando falo do angolano ficar rico, eu estou a pensar naquele marceneiro, eu estou a pensar naquele pedreiro, porque aqui, na Itália, por exemplo, existem pedreiros ricos. O trabalho Certo. dele é só fazer pedreiro. É eletricista, mas é eletricista rico. Em Angola não vais encontrar isso. Um pedreiro, um eletricista de grande gabarito, de grande, não é, esperto, mas é pobre, é pobreco, vive de migalhas. No nosso país, já independente há 50 anos, quem é que está a governar a economia do país há 50 anos? É o MPLA. Então, essas políticas que o MPLA tem estado a praticar são políticas que, até certo ponto, podemos tentar levar ela até a essa análise.
que são políticas antipatriotas. Está a ver? Vamos abrir, sim, senhora, para o estrangeiro, mas não vamos liberalizar o nosso mercado todo para os estrangeiros. Este é um dos problemas que eu digo, mas o que é que eu vou fazer no MPLA? Eu prefiro, talvez, ir me inscrever, se eu quisesse voltar a fazer política, epá, me ponho a fazer política com Luís de Castro, quero ouvir a filosofia do Erlande Napoleão, estás a ver? Se me aparecer, até não ouvi o Banza Hansa, o que é que ele propõe, eu prefiro me meter nesses grupos jovens que têm outro pensamento, estão diante de, portanto, de desafios da atualidade. O MPLA, o NITA e a FNLA nos levam sempre nos problemas deles do Maqui, dos acordos deles de Alvor, quem é que ganhou a guerra, quem não ganhou a guerra, quem matou mais, quem matou pouco. Não. O que temos aqui à frente agora é a pobreza. Temos que resolver o problema da pobreza. Temos que enriquecer o angolano. Temos que dar saúde ao angolano. Isto é que interessa agora. O MPLA tem que se bater pela saúde do angolano. A UNITA tem que se bater pela saúde do angolano. Pedro, perdoa-me que me alterei um pouquinho, mas é isso que nós precisamos e que estes partidos não estão a dar aos angolanos. A UNITA tenta e tal, e que... Não, eles têm que sentar e repensar o país. Se não repensarem, estes jovens que estão a aparecer vão lhes engolir. Por quê? Olha bem, tu és um cientista político. A nova camada que vai votar em 2027, na sua totalidade, serão jovens dos anos 90 e que nasceram nos anos 2000. O MPLA vai continuar a perder força e a UNITA está a arriscar começar a perder força. Quem é que vai ganhar isso tudo? São estes jovens que vão trazer linguagem atual. Os jovens vão se rever nesses jovens e vão lhes votar. Esse é o risco que os partidos históricos estão a correr. Vão continuar a ter assentos parlamentares, mas não vão ter força de governo. Esse é o risco que eles estão a correr. Se não for 2027, a seguir 2022, 2032. Então, os politólogos lá dos partidos têm que começar a ver isso e desenhar novas estratégias e mudar a narrativa, a mensagem, mudar as suas estratégias, o posicionamento. Tem que fazer muita coisa, tem muita coisa que eles têm que fazer. Pedro, Álvaro, eu quero não. dar sim. Sim. Não, ouvi atentamente a tua reflexão e estamos plenamente de acordo que os partidos precisam adaptar-se, precisam reformular-se em alguns casos e que o nicho dos partidos é o poder. Os partidos existem para conquistar, alcançar e manter o poder. E quem quiser manter o poder tem que se atualizar, tem que se adaptar, e quem quiser alcançar tem que fazer o mesmo. Acredito que o recado do antigo militante Álvaro Mendes chegou ao MPLA e que a direção central do partido MPLA vai refletir profundamente sobre as propostas que apresentou aqui. Não li hoje. Pedro, sim. O Pedro está a me provocar, está querendo me repescar, mas pronto. Eu vou te deixar com as tuas esperanças, né? Eu te vou deixar com as tuas esperanças, mas me estás muito simpático e vamos avançar.